A questão é, Vivaldão, Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia vive com problemas, até atrasou a entrega. O seu término não está previsto, não está definido ainda, porque o Ministério Público está entrando com ações cada vez por falta de segurança e a pressa em terminar. Mas vamos começar sobre a época áurea do futebol amazonense. E para tanto nós vamos conversar com o Dr. Nicolau Libório, que já pertenceu à imprensa amazonense, mas agora milita na área jurídica. Tudo bem, Nicolau? Um abraço a você, Aaron. Que prazer, hein? Prazer, tanto tempo fora. Tanto tempo, né? Não vamos dizer o tempo, senão vão imaginar que a gente já está um pouco, né, desgastado. Mas nós estamos aqui num local que já foi palco de várias contendas esportivas. Começou, não foi bem com futebol, esse terreno aqui que foi conhecido ultimamente como Parque Amazonense. Bom, você que conhece mesmo, como começou essa história desse terreno aqui? Bom, a história que eu fui buscar no tempo, a fase áurea da borracha, aqui foi um hipódromo, né? De 1906 a 1912. 1918 foi inaugurado o Parque Amazonense. 1946, sob a presidência do Dr. Menando Tapajós, o estádio do Parque Amazonense, que ele era o presidente da Federação Amazonense de Esportes Atléticos, ele começou a desenvolver os campeonatos da federação aqui. Depois, na fase do Limonge, já em 1966, eu já era cronista esportivo, é porque eu comecei bem cedo, né? Comecei garoto ainda, comecei em 65. Vamos mostrar uma foto depois aqui. Exatamente. Então aí pegou fogo o futebol, quando eu digo pegou fogo, em termos de motivação. O Limonge trouxe algumas agremiações de fora de Manaus, disputavam aqui e no estádio da Colina. E o Parque Amazonense foi palco das, como diriam os antigos, de fortes emoções, né? Nós tínhamos aqui as grandes disputas, inclusive eu faço questão de lembrar que o último campeonato amador foi disputado aqui. O Nacional foi campeão contra o América, 3-0. Depois disputou o primeiro campeonato pelo profissionalismo, Nacional novamente campeão. Mas o último jogo aqui neste palco, no Parque Amazonense, que foi conhecido também como o Estádio do Mocó, porque o nome desse bairro aqui era Mocó. Mocó. Depois, aqui é Beco do Macedo agora? Beco do Macedo virou depois, agora é Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. E então, por acaso, né, já havia surgido o Vivaldão em 1970, e a última disputa que houve aqui foi o jogo no dia 8 de julho de 1973, entre Rio Negro e Rodoviária. O Rio Negro venceu por 3-0. Eu testemunhei, né, porque eu era repórter na época, e o Rio Negro marcou 3 gols com o Osmar e o Sudaco marcou para a Rodoviária. Não foi nada programado que fosse o último jogo. E por que acabou? Porque o Vivaldão havia surgido e a preferência dos clubes de Manaus era pelo Vivaldão, logicamente, que era uma novidade. Não estava totalmente concluído. A história do Vivaldão é uma história interessante, inclusive. A ideia da construção do estádio Valdo Lima foi do governador Plínio Coelho. Ele era presidente do Nacional, ele queria homenagear o amigo dele, que era presidente do PTB, o doutor Vivaldo Lima. Era médico, advogado, professor, e foi presidente do Nacional Futebol Clube. Ficou chateado uma vez porque tentaram dar uma pernada nele. Ele era Lima, mas não era tão Vivaldo, levou uma pernada que ele queria concorrer. Levou a palma, né? Levou uma palmada, né? Levou a palmada. E levou uma pernada e disse, bom, eu ficou chateado com o pessoal do Nacional e fundou o Nacional Fast Club. Você vê pelas iniciais NFC, as mesmas do Nacional, só que ele queria um Nacional mais rápido, né? Então ele criou Fast Club, né? E aí, logicamente, foi mais um clube na história do nosso futebol. E aí o Plínio Coelho queria homenagear o Vivaldo Lima. Só que não deu para realizar. Com o Limonge na presidência da Federação de Futebol, ele estimulou o doutor Danilo Areosa para a construção do estádio. E eu já fazia parte dessa história, porque fiz parte também da fundação da FAF, em 1966. E aí surgiu o Vivaldão, né, com aquele jogo que todo mundo já sabe, né, que foi a seleção brasileira veio primeiro jogar aqui, ganhou na preliminar de 4-1, aliás, e a principal também de 4-1. E aí a história é muito longa, por sinal. Sobre o Parque Amazonense, eu me lembro da Colina também, porque a emissora Rádio Rio Mar era bem atrás da Colina, e as quartas-feiras era cheio de mulheres no estádio. Isso na década de 69 e 70, mais ou menos. Fazia muito bem à saúde, né? Porque a gente ir para o estádio e olhar belas mulheres. Mas essa ideia da presença das mulheres, o Limonge tirou da cabeça o seguinte: bom, se eu colocar ingressos
a preços razoáveis para os homens. E se eu liberar os ingressos das mulheres, os homens irão por duas razões. Primeiro, logicamente, para olhar as mulheres, e depois olhar o futebol, ou vice-versa. E com isso, a gente conseguiu ter um público considerável, tanto na Colina, como aqui no Parque Amazonense também. E você acha que é possível resgatar a vinda dessas mulheres novamente para o estádio, para a arena, ou para a nova Colina que está surgindo aí também? Olha, já se discutiu muito sobre o que acabou com a motivação do futebol. Eu vejo algumas razões. Se você observar a crônica esportiva, ela não teve uma reformulação. Ela não teve o surgimento de novos nomes. Você vê que nós temos o Arnaldo Santos com 50 anos de carreira. Eu, se estivesse em atividade, teria quase 50 anos de carreira também. O José Augusto, o Belmiro Vianês, o João Bosco, o Luiz Eduardo, meu amigo Luiz Eduardo, hoje com 70 anos. Né? Então, essas pessoas, depois dessas pessoas, a gente não viu grandes nomes surgirem. Nós temos ainda o Valdir, que também, o Valdir Corrêa, que decidiu parar também. Esse é um fator. Segundo, nós precisamos de dirigentes. Dirigentes realmente identificados com os clubes, identificados com a realidade local. Mas existe um fator que eu considero super importante. Hoje não tem clube que consiga manter jogadores com o calendário da CBF. Você vê, por exemplo, faz um calendário do Campeonato Amazonense, 3 meses. Depois disso, se ele for disputar o Campeonato Nacional, se ele for disputar a Copa Brasil, ele tem como manter esses jogadores. Se ele não for disputar nada disso, for disputar Série C, Série D, logicamente que ele vai ter que dispensar. Então você montar um time para disputar 3 meses, não tem como trazer esse público de volta. Eu vejo, primeiro, se você fizer um futebol com o campeonato, com outras competições durante esse período, e com um trabalho forte na mídia, logicamente que essas mulheres voltarão, porque as mulheres gostam de futebol. A prova disso é que foi uma presidente do Flamengo que foi mulher, né, recentemente. Com certeza. E falando nisso, eu estava vendo, o campeonato carioca, existe o campeonato carioca e o campeonato fluminense, tem uma confusão lá tremenda, mas o futebol sempre continua lá. E por que não pode haver aqui também? Olha, depende de você programar, porque o Limoges, quando era presidente da federação, ele viu o seguinte: durante o período em que não tinha competições, ou melhor, participação nas competições nacionais, ele criava competições locais. Por exemplo, Campeonato Amazonense acabava, tinha Taça Amazonas, com os clubes locais. E com isso, os clubes conseguiam manter os jogadores durante o ano todo. Mas como é que você vai manter, por exemplo, uma competição? O clube disputa fevereiro, março, abril, aí depois ele está fora. Ele deixa, ele não tem como manter. Não tem, você empresário, por exemplo, como você vai manter o seu empregado sem fazer nada e você pagar 9 meses para ele ficar em casa, para ficar sentado. Não tem como. Então eu acho que o calendário é super importante. Me diga uma coisa, me conta uma história para que todos relembrem. A ida do Nacional jogar no Maracanã contra o Paraná. Foi contra o Maringá, e esse jogo aconteceu no dia 24 de agosto de 1969, na preliminar do jogo Brasil e Venezuela, disputando para a classificação do Campeonato Mundial no México. Essa ideia surgiu através do Limoges, queria levar um clube ao Rio de Janeiro, e falou com o João Avelange, muito amigo dele, e o Avelange disse: Limoges, prepara o teu time lá, traz aqui que eu coloco. E o Limoges, então vamos levar o campeão. Coincidentemente, o Limoges não confirmava, mas eu sabia que era nacionalino. E eu também sou nacionalino. Porque o cronista esportivo que não tem clube, ou ele não é do ramo, ou é mentiroso. Não tem como. Né? Você tem que torcer por alguém. Quando você entra no esporte, você tem um clube de preferência. E o Limoges levou a ideia e o Avelange aprovou a ideia. E aí, com a força do Denis Menezes, né, o Nacional houve um trabalho excelente. Alfredo Ferreira Peras, por sinal, se a gente subir aqui a chegar ali e ultrapassar a Maceió, na Teresina, Alfredo Ferreira Peras, que tinha uma empresa que na época era na Saldanha Marinho, na mesma rua do Nacional, era o diretor de futebol do Nacional. E aí, Paulino Gomes, Samuel do Vale, Renato, esqueço agora o sobrenome dele, e outras pessoas do Nacional, então, criaram contas bancárias, abriram contas bancárias, as pessoas contribuíam. E eu lembro, inclusive, de um fato: o Luizinho Farias, que era um diretor do Nacional, e alfaiate, ele confeccionou os trajes, né, os ternos dos jogadores, que o Alfredo Ferreira Pérez disse que eles iam muito bem trajados e tal, e ficou empolgado.
E o Nacional foi lá, disputou, ganhou com gol de Pepeta. Lembro do time do Nacional na época, inclusive. Era Marialvo, Pedro Hamilton, Sula, Valdemiro e Tel. Mari, Rolinha, Zezé, Rangel, Pretinho e Pepeta. Quando o Nacional retornou, no dia 26 de agosto de 1969, desceu no aeroporto de Ponta Pelada, o carro de bombeiro foi receber o Nacional. Houve uma carreata, houve uma festa na cidade. A cidade respirava futebol. E naquela época só era rádio, né? Não existia televisão rádio ainda. Mas tem um detalhe aqui que eu faço até questão de lembrar, que envolve política e futebol. Porque política e futebol sempre teve tudo a ver. O Olímpico, quando teve um diretor de futebol, o Gregório Dias, ele montou um time, mas veio a Revolução, tirou. O Álvaro Maia era apaixonado pelo Rio Negro. Plínio Coelho foi presidente do Nacional e governador do estado. Houve um episódio aqui no Parque Amazonense. O Nacional disputava contra o Rio Negro, que era dirigido por Josué Cláudio de Souza, que era o diretor do Departamento de Futebol Autônomo. Houve um fato em que o árbitro da partida expulsou um jogador do Nacional, Lacinha. Aí o governador do estado disse, olha, tem que substituir. Aí o juiz disse, a maior autoridade em campo sou eu. Eu disse, a maior autoridade do estado sou eu, né? Só que substituiu o jogador. E o Luizinho entrou no lugar do Lacinha, mas o Nacional perdeu por 2-1. E aquilo ali realmente foi aquela disputa. Plínio e o deputado Josué, por sinal nosso amigo, né, eram amigos. Mas cada qual tinha a sua preferência. Josué, Rio Negro e Plínio Coelho, o Nacional. Temos 30 segundos para encerrar. O que é que você recomenda aos nossos telespectadores? Olha, eu recomendo que acreditem que nem tudo está perdido. Né? É claro que a Arena da Amazônia não é a redenção. E eu até tenho algum ceticismo em relação a de que a gente possa recuperar o prestígio do futebol com a Arena da Amazônia. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Mas se a gente acreditar, é um bom começo. Muito obrigado.